Pessoal, sejam muito bem-vindos, todos vocês, ao webinar da disciplina C, Matemática Comercial e Financeira. Eu sou Silvânia Brandão, a coordenadora do curso Operador de Caixa. Nós temos hoje a professora Jane Assunção, que vai abordar o assunto com vocês, que vai transmitir esse webinário. E também nós temos a Fernanda Ribeiro, que é nossa PMD, que estará acompanhando aqui hoje, fazendo a mediação desse encontro aqui, que é uma oportunidade que vocês terão para poder apresentarem suas dúvidas, e a professora vai ter a oportunidade de apresentar um pouco do conteúdo que ela tem, que é muito vasto, é muito extenso aqui. Nós esperamos que todos vocês tirem bastante proveito, façam suas perguntas, apresentem a Fernanda, para que ao final dessa etapa a gente tire muito, a gente saia com muito mais conhecimento, ok? Muito obrigada, atenção de todos. Professora Jane, a sala é sua, seja bem-vinda. Um abraço, pessoal, bons estudos. Obrigada, Silvânia. Boa noite a todos os alunos, né, e alunas. Eu sou a professora Edjane, mas podem me chamar de Jane, como a professora Silvânia comentou, Edjane Assunção. E nós estamos aí, né, com a disciplina Matemática Comercial e Financeira desde o início. Então, vamos conversar um pouquinho só sobre a disciplina e depois eu já vou partir mesmo para o conteúdo, porque eu sei que nosso conteúdo ele é um pouco extenso em relação ao curto espaço de tempo que nós temos. Mas foi pensado nas questões e no conteúdo justamente para ser trabalhado nesse curto espaço de tempo mesmo, tá, gente? Nós não estamos trabalhando nada além do que devia e nada a menos do que devia. Bem, é um prazer, né, poder estar aqui nessa aula para um pouquinho, né, para vocês verem. Eu sei que houve um pouco de ansiedade para vocês participarem dessa aula, porque matemática, ela requer um pouquinho mais as dúvidas, né? Apesar que é um curso à distância, e por ser um curso à distância, nós sabemos que nós temos limitações para vamos dizer assim, interação, né? Então, inicialmente, é um nosso curso, ele foi planejado para o operador de caixa. Então, a matemática financeira que nós vamos trabalhar é com o objetivo de quê? De que o aluno, ele seja, pelo menos, né, ele tenha condições, né, capacidade de explanar esse conhecimento de cálculo de juros simples, cálculo de juros compostos e um entendimento de porcentagem para ele aplicar no dia a dia. Então, vocês viram lá nos exercícios de vocês que esse assunto foi abordado com exemplos, né, voltados para o nosso dia a dia, para a contextualização do que é vivenciado, né, todo dia nessa questão. Gerou um pouco de dúvidas, os tutores iam passando para mim e eu ia tentando esclarecer essas dúvidas para vocês. Então, eu não sei se, né, as dúvidas foram sanadas a partir de algumas conversas e também a partir de mensagens, né? O nosso chat, ele é muito rápido, então a gente praticamente quase não consegue sanar as dúvidas. Então, eu acho que aqui vai ser um espaço bom para isso. Então, vamos começando. Eu vou vou fazer assim, eu vou apresentar para vocês a parte de juros simples, depois vou explanando o assunto, e à medida que for tendo as dúvidas, nós vamos ter um tempo aí para a Fernanda mediar essas dúvidas aqui para a gente, né, Fernanda? Então, eu vou começar a apresentar aqui, falando de juros simples, já entrando no conteúdo para vocês. Por quê? Porque é um assunto extenso e o tempo é curto, então eu fico preocupada de não dar tempo de sanar as dúvidas de vocês, tá certo? Então, a minha intenção, né, aqui é explanar o conteúdo,
porque a dinâmica do curso, a carga horária, como que funciona o curso de operador de caixa, tudo isso vocês já viram logo no início do curso. Então, por isso que eu vou focar mais nessa questão do conteúdo propriamente dito, tá bom? Eu vou apresentar aqui para vocês a tela com o assunto, tá certo? Só um momento que eu vou dar. Pessoal, enquanto a professora Edjane conecta aqui, só explicando vocês aqui que no momento que ela der a paradinha aqui, eu vou enviando para ela as dúvidas, tá bom? Vocês já podem postar suas dúvidas aqui no chat, ok? Desculpem aí, porque parece que eu ainda estou me organizando aqui no quesito apresentação. Bem, nós vimos aí, a princípio, juros simples e juros compostos, ou seja, veio aí para vocês um combo, né, pessoal? Mas eu procurei o quê? Trabalhar primeiro falando de juros simples. Eu separei em partes para que vocês não pesasse tanto para vocês, né? Entender primeiro o que é juros simples, como que calcula juros simples, para depois a gente entrar em juros compostos. E assim, mais por final, falando de porcentagem. Então, a princípio, Fernanda, tá dando para visualizar direitinho? O pessoal está visualizando? Sim, pode continuar, tá tudo ok aqui. Só tá um pouco mais lento, mas aí você vai dando uma paradinha para processar aqui. Bem, então, pessoal, juros simples, então, não falando de juros simples ou juros compostos, vamos falar da palavra juros, né? O que quer dizer juros, né? Juros é um acréscimo calculado sobre um valor inicial de uma aplicação financeira ou sobre um aluguel cobrado por um empréstimo de um determinado dinheiro. Então, onde que é cobrado juros? Né? É cobrado juros em aplicações financeiras, como poupança, como aplicações de outros rendimentos bancários, né? Uma boleta que foi paga com atraso, um empréstimo que foi feito no banco. Então, esse juro, ele é calculado de acordo com o quê? De acordo, é como se ele funcionasse como o aluguel desse dinheiro que está em suas mãos, ou na mão, né, da pessoa que pegou o dinheiro emprestado, ou o dinheiro que está aplicado. Por ele ficar lá no banco, o banco te paga a gente vai ver isso aqui, como que ele é simples e quando que ele é composto. Então, para os juros simples, nós vamos considerar gente, antes de iniciar aqui a formulazinha, vamos pensar, os juros, ele é calculado em cima de tempos, períodos, e uma coisa que se chama taxa, né, que é o percentual, tantos por cento, 10%, 20%. Então, para a gente relembrar, lá no início que eu falei em algumas videoaulas, nós vamos utilizar tempo como dia, mês, semestre, ano, né? E lembrando que o mês comercial, ele é considerado como 30 dias. Então, mas tem o mês lá que é 31, o mês de julho agosto é 31. Mas o mês é calculado de acordo a 30 dias todo mês, gerando 12 meses de um ano, de 12 meses de 30 dias. Então, a gente fica pensando nesse detalhe, porque na hora da conversão lá houve muita dúvida de vocês. Então, nós vamos representar a letrinha J, né? O juro vai ser a letra J. O capital nós vamos representar a letra C, que é o dinheiro, que é o que nós vamos trabalhar com dinheiro. A taxa é a letra I.
ela é representada, né, por porcentagem, que nós chamamos de taxa de juros. Até porque eu acho interessante colocar aí como taxa, para não confundir com tempo, porque tempo poderia ser também, a gente coloca lá na fórmula como T ou como N, mas a taxa vamos representar por I. O tempo que é T, aí eu acabei de falar, pode ser dia, pode ser em mês, pode ser em ano, pode ser semestre, né, e etc. Por quê? Mas, geralmente, financiamentos, empréstimos e aplicações são representadas calculados em meses, tá? Ou às vezes em semestres, mas é mais em meses. Então, o que seria o montante, né? O montante vão representar pela letra M. E essa letra M, ela representa o valor total, ou seja, esse montante é o valor total. Helena, você está fazendo barulho, tá? A letra M, sendo montante, ele é calculado o quê? É o valor total, né? O que quer dizer valor total? É o capital inicial lá, que foi aplicado ou que foi emprestado, mais o juro que gerou ou que rendeu, né? Por que eu não falo que rendeu? Porque às vezes a pessoa acha que juro, por ele estar pagando um juro de uma dívida, ele está perdendo, né? Mas a gente sempre usa como soma. Juro é acrescido, ele está aumentando um capital, tá certo? Então o montante é exatamente isso. Outra coisa que eu gostaria de frisar aqui, porque houve muita dúvida na palavra montante nos exercícios. Ou seja, porque nós calculamos montante em juros simples e calculamos montante também em juros compostos. A diferença é que lá nos juros compostos a gente não preocupa em calcular o juro, a gente já vai direto para o montante, tá? Então, dando um exemplo aí, como que eu calcularia aqui, usaria essas formulazinhas, né? Vou dar a fórmula dentro do problema, da situação problema aqui. Quanto que rendeu a quantia de R$ 2.000 aplicada a juros simples com taxa de 5% ao mês, no final de 1 ano e 3 meses? Gente, muito importante, eu coloquei esse probleminha aqui propositalmente, porque houve muita gente com dificuldade em transformar. Quando fala a taxa está em mês e temos em ano, como que nós vamos fazer, né? Então, nós temos aqui o capital, que é o dinheiro inicial aí, o valor inicial é 2.000. Os juros, 5%. E, né, o tempo é 1 ano e 3 meses. Como a taxa está ao mês, eu tenho que pegar esse tempo aí e colocar tudo em mês. O que significa 1 ano e 3 meses? 1 ano são quantos meses? 12 meses. Mais 3, então nós vamos ter 15 meses por aí. Vamos ver como é que vai ficar essa resolução aqui. Lembrando a vocês que eu falei lá nas videoaulas que a taxa, ela aparece com esse símbolo de percentual, né, ou percentual, esse símbolo de porcento, que é esse tracinho com 2 bolinhas. Ele é representado depois em uma taxa unitária, igual aqui, capital 2.000, taxa 5% ao mês. Então, o que é 5%? É 5,05. Que muita gente também perguntou, como faz para descobrir? Você pega o 5 e divide por 100, porque percentual é algo dividido por 100, tá? E o tempo é 1 ano e 3 meses que eu coloquei aí, mas eu quero tudo em meses. Então, 1 ano são 12 meses, com mais 3 meses, são 15 meses. Olha aí, eu quero saber quanto que rendeu de juros, né? Só os juros, eu não estou querendo calcular o montante, a dívida final disso aí. Aliás, a dívida não, foi uma aplicação, a pessoa aplicou um dinheiro, quanto que ela recebeu de juro no final de 1 ano e 3 meses. Então, o juro é igual, capital vezes taxa vezes o tempo. Vamos pegar esses valores que estão de vermelho aqui
e vamos substituir nessa fórmula e calcular, né? 2.000 vezes, o pontinho quer dizer vezes, 2.000 vezes 0,05 vezes 15, que é o tempo. Então, 2.000 está no lugar do C, o 0,05 está no lugar do I, e o 15 está no lugar do tempo. Fizemos a conta aí, né, que deu 1.500, né, gente, de juros aí. Porque muita gente deve até pensar assim, mas por que rendeu tanto, né? Porque, na verdade, foram 15 meses, 5% a cada mês, né? A cada mês. Então, deu um jurinho bom, né, pessoal? Segundo exemplo, então viram lá no exemplo anterior lá, que eu só pedi para calcular os juros, né, que rendeu nesse período. Por isso que eu não calculei mais nada. E juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. Voltando aí agora no segundo exemplo, vamos ver o que eu estou pedindo. Eu estou vendo a palavra montante aqui. Ó. Um capital de R$ 600 aplicado à taxa de juros simples de 30% ao ano gerou um montante, olha a diferença aí, montante, né? De R$ 1.320, depois de certo tempo. O tempo de aplicação foi, olha só, gente, deu um capital para gente, deu um montante e a taxa, e está pedindo o tempo. Então, tudo com essa formulazinha, você pode calcular os juros, mas pode te dar os juros e pedir para você calcular outra coisa, pode te dar um montante e pedir para você calcular outra coisa. Então, como eu faria para resolver esse probleminha? Já deu o montante, já deu o capital, já deu a taxa, mas eu estou querendo é o tempo. Então, vamos lá? O capital é 600, a taxa é 30% ao ano, né? Ao ano. Então, o tempo com certeza tem que estar em ano. Se a taxa estiver ao mês, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa estiver ao ano, o tempo tem que estar em ano. Lembrando aí que 30%, 30 dividido por 100 vai dar 0,3. O tempo não sabemos. O montante nós temos. Então, aplicando a fórmula de que, lembra lá no primeiro slide ali que eu falei, montante pode ser capital mais os juros. Por que eu vou usar essa fórmula e não aquela outra que foi apresentado lá na frente para vocês? Porque aqui agora, nesse momento, eu ainda não falei dessa fórmula, da fórmula maior. Vou falar lá na frente para vocês. E lá no início eu falei que o montante pode ser calculado de duas maneiras. O montante pode ser calculado somando o capital com juros, ou ele pode ser calculado com outra fórmula direta para achar esse montante, que eu vou apresentar no próximo slide. Olha só, gente, não falou aí no probleminha que o montante é 1.320? Então, no lugar do M, eu coloquei 1.320. No lugar do capital, eu coloquei 600. E no lugar do J, eu não coloquei. Ah, por quê? Porque nós não temos os juros. Mas se você tem um montante e tem o capital, você consegue encontrar os juros? Se você tem um montante e você tem o capital, você diminui desse montante, você diminui o capital, você vai encontrar os juros. Então, também está tranquilo. Então, 1.320 menos 600 é igual ao juro, né? E o juro aqui deu 720. Ou seja, eu já achei os juros, eu achei o juro, eu tenho o capital, eu tenho a taxa, eu tenho o montante. Está faltando ainda uma coisa que está com a interrogação aqui, que é o tempo. Então, nós vamos lá com essa setinha aqui, lembrando que lá da fórmula inicial, que juro é igual capital vezes taxa vezes tempo. Aí vai dar para encontrar o tempo, né, gente? Porque o tempo nós não temos. Olha só, os juros que nós encontramos é 720. Então, no lugar do J, colocamos o 720. Sinalzinho de igual. No lugar do C, colocamos 600. No lugar da taxa, 0,3. E o T, ou seja, 600 vezes 0,3 vezes T, está todo mundo multiplicando, não está? Então, nós vamos multiplicar esse lado aí, que ficou 180T. Então, gente, 720 é igual a 180T. Resolveu sua questão? Não resolveu, porque 180T não é o que você está querendo, você está querendo o tempo. Então,
eu vou pegar o número que está ao lado do T e vou colocar ele para ficar debaixo do 720, ou seja, o 720 vai dividir pelo número que está multiplicando o T. Então, ficou 720 dividido por 680, por 180. Você tem duas formas de fazer essa divisão. Ou você faz essa divisão direta na calculadora, 720 dividido por 180. Tá vendo que eu cortei aqui os dois zeros? Isso chama simplificação. Eu acabei simplificando com zero aqui. Aí ficou 72 dividido por 18. 72 dividido por 18 dá 4. 4 anos. Por quê? Olha como que deu certinho. Lá, a taxa está ao ano e o tempo nosso aqui é ao ano. Então, essa aplicação, ela gerou esse montante, né, em 4 anos. Ou seja, ela gerou um juro de 720 em 4 anos. Ô, Fernanda, eu acho que se tiver alguma dúvida, podemos falar. Oi, Ediane, pode continuar, que por enquanto ainda não Tá surgiu nenhuma tranquilo. dúvida. Tá tranquilo, pode Que continuar. coisa boa. Não que eu não queira que eles não tenham dúvida, é porque eu quero que eles entendam, né? Né, pessoal? Eu quero que vocês entendam fazendo a comparação para vocês perceberem que com a mesma fórmula do juro, eu posso calcular uma outra coisa que é pedida, e não sempre calcular a letra J. Qual o valor do montante produzido por um capital de R$ 1.200 aplicada no regime de juros simples? Outra coisa, vocês estão vendo que juros simples aqui está em negrito, né, gente? Está em destaque. Eu procurei fazer isso. Quando eu estiver pedindo para calcular, eu vou falar se está em juros simples, se está em juros compostos, para vocês não se confundirem na hora de usar a fórmula. Então, aqui está falando que os 1.200 foram aplicados no regime de juros simples, a uma taxa mensal de 2% ao mês. Olha só, ao mês, durante 10 meses. Está vendo como que bateu direitinho? Se a taxa está em mês, o tempo, né, o período também está em meses. Então, vamos lá, capital, 1.200, a taxa é 2% ao mês, que nós vamos transformar depois em 0,02, o tempo é 10 meses, é o montante que nós não temos. Então, nós temos duas formas de calcular isso. Lembra que eu falei que nós temos duas formas. Ou a gente calcula o montante calculando tudo, né, e dividindo por 100, ou você já transforma a taxa dividindo ela por 100. Então, são vários caminhos. Eu falei isso lá alguns momentos no chat, falei nas videoaulas, que você tem caminhos para resolver, porque às vezes algum aluno, ele vai lá e pesquisa no Google, pesquisa outro material e fala assim, nossa, professora, mas eu consigo resolver assim. E alguns alunos também mostraram isso, né? Alguns cursistas aí. Ah, eu consigo resolver de tal maneira. Tá certo, professora? Tá. Então, são vários caminhos. Então, eu tento mostrar aqui pelo menos uns 2 caminhos para vocês. Então, olha o que eu fiz aqui para calcular primeiro o juro, porque aqui eu vou fazer assim, calcular o juro e depois vou somar com o capital para a gente achar o montante. Esse aqui eu não dividi nada por 100. Vocês estão vendo que eu fiz a conta lá. Capital vezes taxa vezes tempo, tudo direitinho, igual está lá na forma, só que eu estou dividindo tudo por 100, que deu 240 de juros. Mas eu estou querendo o quê? Eu estou querendo o montante, não é os juros. Mas eu precisei calcular os juros para vir aqui e somar com o montante. Então, 1.200 com 240 deu 1.440. Essa é uma forma de você resolver o montante somando o capital com juro, mas você percebeu que você tem um caminho mais longo. Você vai lá e calcula o juro primeiro, depois volta somando. E eu posso fazer com essa fórmula aqui, ó. Montante é igual capital, abre parênteses, 1 mais I vezes N, fecha parênteses. Ô, gente, inclusive eu vou abrir um parêntese bem grande aqui nessa fórmula, porque gerou uma discussão na atividade avaliativa. Quando eu coloquei esse N, eu não tinha visto que ele estava para o lado de fora do parêntese, então gerou muita dúvida. E muitos alunos acharam que ele estava elevado ao
parêntese, né? Porque às vezes a gente não coloca ele elevado de acordo com a configuração do computador e muita gente fez esse questionamento. Então, toda vez que for juros simples, o montante, esse N vai estar multiplicando a taxa. E você lembrando que você tem que resolver tudo que está dentro do parêntese primeiro. E tem outra lembrança que nós temos que fazer aí. É que dentro do parêntese você tem duas operações, uma soma e uma multiplicação. O que você resolve primeiro? Resolve primeiro o I vezes o N, que é a multiplicação, e depois é que você soma com 1. Se você somar o I com 1, o 1 com o I, depois multiplicar também, sua conta não vai dar certo, não. Então, multiplica-se, resolve-se a multiplicação primeiro, soma com o 1 e depois é que você vai multiplicar o Czinho aí, que é o capital. Lembrando a vocês que eu acho que ficou claro, depois de várias tentativas de esclarecer para vocês, que esse N fica dentro do parêntese, aí multiplicando o I, né? Porque nós vamos ver essa mesma formulazinha nos juros compostos, só que esse N lá em cima do parêntese, tá? Então, pegando aí, montante é igual capital vezes, abre parênteses, 1 mais I vezes N, fecha parênteses. Então, vamos substituir os valores aí. Substituir todos os valores. Vocês estão vendo aí que 0,02, tá? 1 mais 0,02 vezes 10. Quem é 10? 10 é os 10 meses, né? O 0,02 foi o 2% dividido por 100. O M, agora, nós temos uma conta que eu já fiz lá dentro do parênteses. Eu já fiz a multiplicação do 0,2 vezes 10, que deu 0,2. Tá vendo aquilo que eu falei? Agora que eu vou somar, porque eu fiz a multiplicação primeiro. Então, vamos para o próximo passo aqui, 1.200. 1.200 vezes 1,2, porque eu somei 1 mais 0,2. Vocês estão vendo que o resultado ficou exatamente igual ao slide anterior, 1.440? Então, dentro de juros simples, tem alguma dúvida? Calcular montante, calcular juros, transformar tempo. Até o momento, professora Ediane, não surgiu nenhuma dúvida. Estou gostando de ver. Esse povo deve estar muito inteligente, muito bom na matemática. Não, Até o momento não teve nenhuma dúvida. Porque eles fizeram a coisa certa, sabe, Fernanda? Quando foram surgindo as dúvidas, eles foram perguntando, eles foram mandando mensagem, e isso foi uma interação excelente. Eu fiquei muito, muito à vontade para discutir essas dúvidas com eles. Então, isso foi bom, né? Isso mesmo. Tira dúvidas, né? Que nós fizemos pelo WhatsApp, pelas mensagens de e-mail, conseguimos sanar. Então, gente, nos juros compostos aí, vamos ver que, inclusive, o segundo fórum foi falando sobre isso. Qual a diferença? Porque eu já tinha falado de juros simples para vocês. Aí, já entrando em juros compostos, aí eu falei, agora eles podem, porque gerou essa dúvida na fórmula, inclusive, para você identificar a diferença de juros simples e de juros compostos, né? Que você vai observar a diferença aqui com um exemplozinho. Lembra que eu coloquei lá na videoaula um exemplo do juros simples? Eu iniciei a minha aula com esse exemplo aqui, só que dentro de juros simples também. Quanto rende de juros compostos um capital de R$600 aplicado durante 3 meses a taxa de 5% ao mês? Dentro de juros compostos, vocês vão ver que ele vai comportar diferente. No juros simples, você vai pegar os 600 inicial e calcular 5% no primeiro mês. Depois volta lá. No segundo mês, pega 5%, no segundo mês de 600 de novo. No terceiro mês, 5% de 600 de novo. Aqui não é assim. Olha a diferença. Nós temos o capital, nós temos o tempo e nós temos a taxa, que é 5%. Então, eu vou colocar aqui o tempo que foi, né, aplicado aqui
esse capital. Então, tá lá, zero, né? Em zero tempo, ele tá lá com 600 direitinho lá. No primeiro mês, eu coloquei 5 dividido por 100, tá vendo? Porque eu não coloquei a taxa unitária. 5 dividido por 100 vezes 600. O que eu fiz aqui? Eu simplifiquei os dois zeros, gente. Isso é a mesma coisa de divisão. É como se eu estivesse dividindo 600 por 100. Ficou 30. Então, 600, 5% de R$ 600 rendeu R$ 30. Então, agora, o nosso montante, está vendo aqui que eu coloquei a palavrinha montante, o nosso montante é os 600 mais os R$ 30. Olha por que nos juros compostos a gente está sempre calculando o montante. Que teve essa perguntinha lá nos probleminhas. Olha, porque agora, tá vendo, eu estou tirando 5%, não é lá dos 600 iniciais, é dos 630 agora. Eu peguei o montante que estava no primeiro mês e tirei aqui no segundo mês. Olha que já, né, modificou 630 mais 31,50, porque eu tirei 5% de 630. Agora eu vou tirar 5% de 661,50 centavos. Então, eu estou sempre tirando o juro, né, calculando o juro de um montante anterior e não de o capital inicial. Essa é a diferença dos juros compostos para os juros simples, tá, gente? Por isso que gerou aí essa questão elevado, porque gerou uma potência, né? Então, nós temos aí que o montante é capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa elevado a T, que é o período. Observando para vocês aí que agora, lá no juros simples, você multiplica a taxa primeiro, depois soma com 1, né? Aqui não. Aqui você soma o 1 com a taxa primeiro, depois que você vai elevar, porque está dentro de parênteses, então resolve primeiro o que está dentro dos parênteses. Então, vamos dar um exemplo aí para clarear mais para vocês. Uma pessoa faz uma aplicação de R$ 12.000 em um fundo de investimento que rende 2% ao mês. Qual é o saldo disponível em 3 meses depois? Então, se você já tem a fórmulazinha, basta jogar isso aí na fórmula, conforme foi falado ali. Olha só como que fica tranquilo. Capital 1.200, abre parênteses, 1 mais 0,02, que é a taxa, elevado a 3, que são os 3 meses. 1,02, que eu somei o 1, né, com o 0,02, elevado a 3. Gente, 1.200 vezes, eu tenho que resolver o que está na potência primeiro, tá? Entre potência e multiplicação, resolve-se a potência primeiro. Tá vendo que eu peguei todas as casas que apareceram lá na calculadora? É importante isso. Se aparecer algum dado que o exercício ou se você for fazer uma prova e a gente quiser arredondar alguma coisa, a gente vai colocar esse dado para você no problema. A 1,02 elevado a 3 é tanto. Eu vou colocar isso lá no problema para você. Se não foi colocado, você deve utilizar todas as casas que aparecer aí no seu cálculo. Porque nos juros compostos, é utilizado muito no mercado financeiro, como financiamentos, empréstimos. Então, não é vantagem para, né, as instituições financeiras perderem nenhum dígito, porque eles perdem valores nos seus cálculos. Então, olha só. Agora, no finalzinho de tudo, houve um arredondamento, porque nós trabalhamos com centavos. E se nós precisamos de centavos, então nós temos um montante aí de R$ 12.734,50, porque 49, né, 496 na casa dos centavos, eu posso arredondar para 50. Então, olha um outro exemplo aí, que nesse exemplo está falando mostrando o que eu acabei de falar para vocês. Imagine você fazer um cálculo de 1,05 elevado a 12 meses. Então, esse dado foi apresentado no problema para você, ó. Um capital de R$ 2.000, aplicado a taxa de juros compostos de 5% ao mês,
em um ano produz um montante de quantos reais? Dado, 2 pontos. Aí eu abri aí para vocês que 1,05 elevado a 12 é 1,79586. Tá vendo? Então vai acontecer um caso desse, né? Ou alguns casos desses em algumas resoluções de provas, ou prova de concurso, alguma coisa assim que se você for tentar pode aparecer dessa maneira, tá bom? Então vamos calcular aí com a nossa formulazinha, que gerou um pouco de dificuldade, mas que agora eu acho que isso foi superado, né? Montante é igual capital vezes 1 mais I elevado a T. Olha que interessante. Como você colocou lá, dentro do parêntese, né, 2.000 é o capital, dentro do parêntese 1 mais 0,05 elevado a 12, você já tem esse dado ali. Quando você somou, ó, o que você encontrou? 1 mais 0,05, você encontrou 1,05 elevado a 2. Se você comparar, você está com esse dado lá no seu probleminha. Você vem aqui e substitui. Substituiu, multiplicou tudo e você encontrou R$ 3.591,72, que é a letra D do seu problema. Então, essa é a maneira correta de calcular o montante em juros compostos. Às vezes, esse dado, ele é até aplicado no problema, serve como instrução, porque nem todo mundo tem condição de usar uma calculadora científica para fazer esse cálculo, né? Gente, então, outro assunto, só um momento, eu vou dar um tempinho que eu vou perguntar a Fernanda se apareceram dúvidas aí, para a gente entrar em porcentagem. Sim, surgiram algumas dúvidas aqui, professora, é o seguinte, a Luana, ela pergunta, eu queria saber se nos juros compostos eu tenho que procurar o capital, eu coloco o que dividindo? É a Luana que fez a pergunta. Se ela for calcular o capital? Ela quer saber, é isso, ela quer procurar o capital. Ela coloca o que dividindo? Tá. Lá, se for o caso, deixa eu ver se eu acho o outro slide aqui. Ver se eu consigo voltar lá no outro slide. Lá no início do que nós falamos, será que eu vou... Eu não estou conseguindo voltar o slide de uma vez, espera aí. Lá no início, nós falamos sobre capital, que o montante é capital mais juros. Então, nesse caso dos juros compostos, nos juros compostos, se pedir o capital, você vai ter que ter esses dados aqui, ó, Luana, né? Isso. Tem isso em algum problema aí, Luana? Porque você... desculpa, Fernanda, porque ela vai precisar ter, pelo menos, para ela calcular o capital, olha o que é a fórmula que eu apaguei tudo, deixei só a fórmula. Ela tem que ter, pelo menos, o valor do montante e o valor gerado da taxa. Ela tem que ter pelo menos esses dois aí, porque quem é que vai passar, para ela calcular o capital, ela vai passar, ela vai ter o valor do montante dividido pelo valor que tiver do lado do capital. Pergunta a Luana se ela conseguiu entender. Conseguiu entender, Luana? O valor do montante que está no lugar do M é que ela vai dividir pelo valor que tiver do lado do capital. Aí ela tem o capital. Estou aguardando a resposta dela aqui. Sim, tranquilo. Não temos pressa, porque a aula é para tirar dúvidas, né? Isso. Luana, conseguiu responder sua dúvida? Vamos dar continuidade aqui. Teve uma outra pergunta de Nayara. Como eu faço? Aí eu acredito que ela esteja falando da última questão, do último exemplo que você deu. Como eu faço essa conta quando o valor é elevado e o valor não for apresentado na questão? Tem que ser na calculadora científica? Quem perguntou, Fernanda? Foi Nayara. Nayara? Nayara, geralmente,
justamente a gente coloca esses dados, igual está aqui, 1,05 elevado a 12, justamente por isso, porque 3 meses, né? Se fosse 3 meses, você ia pegar 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. Eu podia ter feito um slide com esse exemplo, mas aqui eu não consigo editar. É esse número que está dentro do parênteses, você vai multiplicar por ele mesmo tantas vezes que tiver lá em cima. Por exemplo, 1,05 se fosse 3 meses, né? 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. Aí, se fosse 5 meses, Edjane, 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05, ou seja, ele tem que aparecer 5 vezes aí, multiplicando por ele mesmo. Tá entendido, Nayara? Aguardando a resposta da Nayara. Luana também ainda não respondeu. Seria interessante se a gente tivesse nessa... Que eu acho que ainda tem essa tecnologia que a gente consegue editar, né, durante a aula, mas eu ainda não sei se nessa nossa aqui teria essa condição. Mas eu espero conseguir esclarecer para ela. Professora, ela respondeu aqui, a Nayara, que entendeu sim, porque nessa questão 2 não foi somado 1 com o 1,05. Sim, foi somado 1 mais, para ela fazer na calculadora aí, 1 mais 0,05. Quanto que vai dar? Para ela fazer na calculadora aí e me falar. 1 mais 0,05. Vai dar 1,05. Se ela fez aí agora. Para conferir. Um momentinho. Eu acredito que sim. Deixa eu esclarecer essa parte aqui, porque eu acho que isso gera dúvida nas pessoas. A taxa ela é 0,05. Então, tá vendo que a parte inteira, 0, esse 0, é onde ficariam os inteiros. 1, 2, 3, 4 inteiros, certo? Então, se ela somou 1 com 0,05, o 1 vai ficar no lugar desse 0. Então, vai ficar 1,05. Tá certo? Certinho. Uma outra pergunta aqui foi do Fredson. Esses exemplos são para encontrar o montante. Teria um exemplo de como encontrar os juros compostos ou capital inicial? Geralmente, quando a gente trabalha com juros compostos, a gente já utiliza a fórmula de montante. Foi o Fredson? Isso. Os juros de montante, justamente tem como calcular o capital, Fredson. Dessa maneira que eu te falei, mas você tem que ter um montante. Por que que a gente não calcula os juros separados e sim um montante? Explicando aquilo que eu te falei lá no início do slide. Quando você está calculando os juros compostos, você está calculando sempre os juros de um montante anterior. Então, você está sempre tendo um montante. Então, por isso que a gente não calcula os juros separados. Então, tem como você calcular o capital? Sim, desde que você tenha o montante e tenha a taxa. Ou, se você tiver o montante e tiver o capital, você consegue achar a taxa também. Tem essas formas também. Só que eu não trabalhei essa parte com vocês, porque elas são questões mais aprofundadas. E dentro do curso de vocês, a demanda, né, e a ementa é até essa parte, porque você está vendo que nós temos 1 mais i elevado a t, ou seja, tem uma potência de elevação aí. Então, eu não pediria para calcular a taxa. Pode até aparecer,
mas não em juros compostos. Eu pedi isso lá em juros simples, porque poderia ter que aprofundar um pouco mais. Tem momentos que exige outros conhecimentos que vocês só viriam lá no ensino médio ou no curso mais aprofundado. Professora, o Fred ainda Sim. pergunta assim: então, se tratando de juros compostos, a fórmula é sempre esta para encontrar o montante, o capital inicial ou juros compostos? Ou seja, vai depender do que a questão pedir? Não, Fredson, nos juros compostos, ou eu vou pedir o capital ou eu vou pedir o montante para você. Então, a fórmula sempre é essa que está aqui em destaque para você, essa aqui que eu acabei de, até apaguei aqui, deixei aqui só para você ver nesse slide. A fórmula vai ser sempre essa. Eu não, inclusive no material didático de vocês, a gente não aprofundou mais do que isso. Então, você vai trabalhar juros compostos para calcular o montante ou o capital, dá para você usar essa fórmula aqui. Porque se você for calcular o capital, por exemplo, você pega o montante e divide por essa, né, por 1 mais a taxa elevada, por esse valor que você tem aí, 1 mais a taxa elevada a t. Esse valor que você encontrar, que tiver dentro desse parêntese, o montante vai ser dividido por ele. Professora, a Luana ainda não conseguiu compreender. Ela pergunta o seguinte: eu ainda não consigo visualizar em juros compostos como encontro o capital tendo juros e montante. Não, ela não tem juros. Não, a pergunta é porque a Luana, né? Isso, Deixa eu Luana. tentar entender o que a Luana tá, qual que é a dúvida maior dela aí. Porque ela falou que ela não consegue entender como calcula capital? Ela não consegue visualizar em juros compostos como que ela encontra o capital tendo juros e montante. Aí o Fred complementa: realmente, se o problema pedir para encontrar os juros compostos, ficaria mais complexo. Tá. Não, mas tem algum exercício assim? Eu passei algum exercício. Ela está baseada em algum exercício? Pergunta qual que foi o exercício aí que eu vou relembrar aqui. Tá bom, só um instantinho. Porque, na verdade, o que eu poderia orientar é se ela tem os juros e tem o capital. Desculpa, ela tem os juros e tem o montante, ela vai pegar o montante, vai diminuir os juros, ela vai encontrar o capital. Porque o que é o montante? O montante é capital e juros juntos. Se você tem o montante e tem os juros, você vai pegar o montante, diminuir os juros, o que você vai ter? Você vai ter o capital, seja no juros simples ou nos juros compostos. Não precisa de uma fórmula específica. Porque tanto nos juros simples, eu vou falar para o Fredson e vou falar com a Luana, tanto nos juros simples, montante é a junção, né, dos juros com o capital. Se no problema deu o montante para essa pessoa e deu o juro que foi gerado num determinado tempo, está pedindo o capital, ele vai pegar o juro, o montante, vai diminuir os juros, porque se ele tirou o juro desse montante, o que sobra é o capital. Tá certo? Não é tão complicado assim, não. Porque não precisava ir lá na fórmula para calcular. A não ser, né, que estivesse falando de taxa, alguma coisa assim, para encontrar através da taxa. Mas se deu os juros e deu o capital, tá fácil. Se deu os juros, deu os juros e deu o montante, pega o montante. Professora. E o capital, pede para achar o juro. Também é a mesma coisa, pega o montante. Professora, repete essa última partezinha que cortou aqui o áudio. Repete, por favor, esse finalzinho. Tá, porque eu disse assim, se deu o montante e deu os juros, ele vai fazer o quê? Ele vai subtrair o montante, ele vai tirar o juro que ele acha o capital. E se deu o montante e deu o capital, ele pega o montante, diminui o capital e acha os juros. São caminhos de subtração também que ele pode encontrar sem precisar ir na fórmula. Porque o que nós temos que entender é que montante é
É só para vocês entenderem, tá, pessoal? Se talvez isso for a dúvida de mais alguém. Se você tem um montante, o que é montante? Montante eu tenho que entender que é o capital inicial mais o juro gerado. Isso tudo é um montante, tanto nos juros compostos como no simples. A diferença é que nos juros compostos, cada mês, cada período, esse juro é calculado em cima do montante anterior. Por isso que existe essa formulazinha para calcular um período maior. Sim, Professora, a Luana, ela até postou aqui um exemplo, sim. para ficar mais fácil. Qual o capital deve ser aplicado a uma taxa de juros compostos de 20% ao mês, aplicando-se juros compostos? O valor que pagaria depois de 3 meses. Repete de novo, por favor. Tá. Qual o capital deve ser aplicado a uma taxa de juros compostos de 20% ao mês, aplicando-se juros compostos, o valor que pagaria depois de 3 meses? Então, esse problema aí, realmente, esse problema não deu o montante, né? Ele deu só para calcular os juros. Eu não passei a fórmula de juros para eles. Aí ela pergunta qual o valor que Essa, depois de 3 meses. Qual o valor que ele pagaria depois de 3 meses? então, ela vai calcular, tá, o valor que ela pagaria em 3 meses, ela está calculando o montante. Por quê? Porque no final de 3 meses, ela vai pegar juros sobre juros. Então, ela tem que jogar nessa fórmula aqui, montante, aliás, Fernanda, desculpa. Aliás, ela não está pedindo quanto que ela vai pegar no final de 3 meses? Ah, sim, agora É isso que eu entendi? ela completou aqui que o montante é 25 mil. É que ela não havia informado o valor do montante. Ah, tá. Agora ela colocou aqui. Então, se o valor é 25 mil de montante, ela já tem como calcular aí. Ah, sim, aí sim. Então, vamos repetir de novo aí com o Então montante, tá. porque de repente é dúvida de outras pessoas, né? Isso. Então, já com um montante de 25 mil, qual o capital deve ser aplicado a uma taxa de juros compostos de 20% ao mês, aplicando-se juros compostos, o valor que pagaria depois de 3 meses? Então aí ela vai fazer isso aqui, ela vai, no lugar de montante, ela vai colocar os 25 mil. Acho que eu dei um exemplo desse lá assim. No lugar do M, ela vai colocar o 25 mil, vai deixar essa parte do capital, que é o capital que ela está querendo, não é? O Czinho aí sem nada, e vai jogar a taxa dentro do parênteses e vai somar 1 mais a taxa elevada a 3. Então vamos lá. 25 mil é igual C vezes 1 mais 0,03%, não, 30%? 20%. 0,3%. 20%. 0,2 elevado a 3, são 3 meses. Ela vai pegar os 25 mil e vai dividir por esse valorzinho que ela vai achar aí no parêntese. Ela vai achar o capital. Bem que eu estava achando estranho, ela tinha que ter um montante. É aquilo que eu falei. Quando tem um exercício sem passar o capital, pessoal, vou voltar, estou aqui nessa formulazinha aqui, ó. Vou continuar nesse lugar aqui, tá? Acompanhe aí comigo. No lugar do M, se vocês tiverem um lápis ou uma caneta aí, no lugar desse M aí, pelo o exemplo da Luana. É Luana, né? Isso. Aí, Luana, você vai fazer isso, você vai substituir. No lugar do M, você vai colocar 25 mil, o sinal de igual, a letrinha C, abre parêntese, coloca 1, mais 0,3, desculpa, 0,2, que é a taxa, fecha parênteses, eleva a 3, que são 3 meses. O que você vai fazer agora? Vai resolver esse parêntese aí para mim. Vai dar 25 mil é igual a C, com esse valorzinho aí, que vai dar 1,3 elevado a 3. Quanto que dá isso aí na sua calculadora? 1,3 elevado a 3. Se você não souber fazer na calculadora, você vai fazer 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3, que dá também.
E tenta me falar quando que você achou aí. Deixa eu ver se será que vai dar tempo de eu falar de porcentagem, gente? Ai, ô, Fernanda, na hora que completa 1 hora eles fecham? Estou sem saber, porque eu precisava falar ainda de porcentagem. A Silvânia tá aqui com a gente? Você está com a gente aqui, Silvânia? Acho que não, né? Estão me ouvindo? Oi. Sim. A Élica completou aqui que a fórmula do jeito que você disse, ela colocou aqui no chat. Sim, Os 25 mil igual a C, abre parênteses, 1 mais 0,20, fecha parênteses, elevado a 3. Essa é a fórmula. sim. Então, aí Aí, ela vai. aí a Luana ainda continua Pode aqui. falar. Mas como eu faço no final quando tenho a divisão e multiplicação, já que é depois do igual? Então, é isso que ela vai fazer. Ela vai multiplicar. O C, a letra C, está multiplicando esse númerozinho aí, tá, Luana? Só que o C é uma incógnita, é o que você vai encontrar, então você não tem valor. O que você tem que fazer? Você vai deixar esse C sozinho aí, Luana, e vai pegar esse 25 mil e vai dividir por esse valor que está grudadinho aí no C, na letra C. Tá certo? Esclareceu? Vou aparecer aí que. Ah, não. De uma forma ou de outra você vai mediando aí para mim, né, Fernanda? Sim, Não adianta eu sim. aparecer que não vai resolver nada. Tem que ficar com os slides aqui, é melhor. Então, o Fredson encontrou um valor aqui, vamos ver se está correto. Sim. Ele encontrou o valor de 14.467,59. Na divisão. Ele encontrou o valor, o final, Ah, o sim, do valor final. montante. Sim, Isso. isso. Por quê? Porque eu não fiz a conta aqui, não, porque eu estou sem poder editar aqui. Mas fala com o Fredson para mim, fazendo. O Fredson, quando você achou aí dentro do parênteses, fazendo um favor, 1 mais I elevado a 3, quanto você encontrou? Mas é mais ou menos por aí mesmo, sabe por quê? Porque o valor encontrado aí é um número menor que 2, ele é 1 e alguma coisa. É 1, alguma coisa, né? Seria 1,2 elevado a 3. Isso, Não é isso? isso. Então, 1,2 elevado a 3 é 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, que se eu não me engano, vai dar 1,8. E 1,8 é um número menor que 2. Eu estou querendo dizer isso, que o montante, o capital é mais ou menos isso. 14 e alguma coisa mesmo. Por quê? Porque esse montante aí é os 25 mil, né? Acrescido dos juros. Aí ele pegou 25 mil e dividiu por 1,8, certo? Isso, o Fredson deu o resultado de 1.728. Esse resultado é de qual, Fredson? Hum. Vamos só recapitular aqui. 1 mais 0,2 elevado a 3. Vai pegar esse 25 mil e dividir por esse número aí.
É 17 mil e alguma coisa, não? Porque são 25 mil? 17, alguma coisa, eu acho. Ué, é isso. Ah, tá. Mil alguma coisa, é isso mesmo. É porque, gente, nós temos que lembrar que são 20% ao mês. 20% ao mês dá o quê? Vezes 3 meses, só aí vai ser 60%. Ele vai quase que dobrar, né? Ele vai ser aumentado em 60%. 20% no mês, depois 20% no outro mês, 20% no mês. É isso mesmo, tá correto. É 17 alguma coisa, 17 mil e alguma coisa. Ok. Então, só para tirar a dúvida da Luana, então, a ideia é essa: tem um montante, pega o valor do montante e divide pelo valorzinho que está lá coladinho, desculpa, coladinho no C, tá? Eu vou. Ok. Beleza? Será que dá para a gente continuar para a porcentagem? Como é que faz? Porque também, se não der tempo, eu posto uma videoaula só sobre porcentagem lá, de hoje para amanhã. Ela está pronta aqui. Pode dar continuidade aí, professora, até ela responder aqui, se está ok? Bem, porcentagem, inclusive, eu acho até que dentro do planejamento a porcentagem poderia ter vindo antes de juros, né? Mas é assim que é a ordem, a gente. Porque eu estava observando o seguinte: porcentagem vem justamente falando desse símbolozinho aí, desse porcento, né? A gente ouve muito isso, a expressão porcento, né? Você vê isso praticamente todos os dias nos jornais, nos panfletos, nos rádios, na televisão. No nosso dia a dia. Ah, a gasolina aumentou 3%. Ah, o gasolina, quem dera se for tão pouco assim, né? A gasolina aumentou 10%, 15%. Então, esse porcento a gente ouve muito. Então, inclusive, uma coisa bem interessante que a gente vê nas propagandas. Esse porcento, ele enche os olhos da gente na hora que se transforma num tal de desconto, né, pessoal? Mas a porcentagem, ela tem dois caminhos, mas a forma de resolver é a mesma. Ela tem dois sentidos. Ela pode ser desconto. Desconto, você vai pensar sempre no menos. Desconto vem de tirar, né? Diminuir. E acréscimo. Acréscimo é de aumentar. Vou dar um exemplo de desconto aqui que a gente adora. Aqui, um Home Theater System 5.1, 1000 watts por 1.200, à vista, 12% de desconto. O que quer dizer isso? Ele é 1.200, mas se você comprar à vista, ele vai ser 12% o quê? A menos para você. Então, por isso que eu falei, desconto é algo que a gente sempre acha bom, né? E quando que ele funciona como acréscimo? Ah, você vai pagar lá o seu boleto do cartão de crédito. Seu boleto é R$ 1.200, mas você não pagou no dia certo, então vai ter um acréscimo de juros ali de 12%. Então você ao invés de você pagar 1.200, você vai pagar mais de 1.200, né? Porque vai acrescentar. Então essa é a diferença de desconto e de acréscimo, mas a forma de você resolver a porcentagem é a mesma para qualquer cálculo. Só que tem momento que você vai tirar, tem momento que você vai acrescentar em um determinado valor. Olha aqui, um relógio Cássio AW 2D por R$ 169, à vista ele tem desconto de 10%. Então a gente ouve isso, né? E lê isso o tempo todo aí no comércio aí onde a gente está convivendo. Então, o que quer dizer essas expressões, né, gente, de acréscimo ou redução? Isso quer dizer, porcentagem quer dizer que eu estou sempre falando de um total de 100. Então, o que é 12%? É 12 de 100%. Ah, mas não é 12 do número 100 não, tá, gente? É 12 quer dizer 100. 100 quer dizer total. Então, no caso lá do exemplo, lá do relógio, o que é 100%? O que é o total? O total é o 169. 10%
é o quê? É uma parte desse 100%, é uma parte desse 169. Então, 100% representa total de alguma coisa. Vejamos aqui alguns exemplos. As frações, as porcentagens, elas podem ser representadas pelas frações, que nós chamamos de frações centesimal. O que quer dizer isso? Elas têm um denominador 100. 7% é 7 e o 100 embaixo, 7%. Tá vendo aí? Quando eu falo denominador, gente, é esse número que fica abaixo com um tracinho, né? Tem um tracinho e fica abaixo. Eu estou falando isso porque às vezes tem pessoas que já tem muito tempo que estudou e não lembra o que quer dizer a palavra denominador. Então, o que é uma fração? O que é, né? Então, 100%, 100, o tracinho 100 embaixo. Que é a mesma coisa de 0,7. Por que deu 0,7? Porque é 7 dividido por 100. Então, se eu for escrever com um símbolozinho, é o primeiro aqui. Se eu for unitária, é o número dividido por 100. 15%, como que escreve? 15 e o 100 embaixo, que é 15 dividido por 100, 0,15. Que nós já até falamos um pouquinho disso quando nós começamos a falar de percentual lá no início de juros. Então, um exemplo aqui. Gente, porcentagem é tranquilo para vocês. Vocês vão tirar de cara. Pessoa, eu vou vender Avon. Eu vou ganhar 20%. Como é que funciona isso? Você vai vender um produto de R$ 50, você vai tirar 20% para você. Se você vender um produto de R$ 100, você vai tirar 20% para você. Quanto que calcula 20% de 100? Né? Então, é assim que funciona a porcentagem. Então, olha só. O que eu fiz? O que é esse 10 e 100 aqui de vermelho? É o 10% vezes 45. Então, 10% de 45 é a mesma coisa de 10 sobre 100 vezes 45. Olha como vai ficar esse cálculo, gente. 45 sobre 10. Por que será que deu 45 sobre 10? Porque eu fiz uma divisão aqui, ó. Tá vendo? Lá no 10 e no 100, eu cortei o primeiro zero lá de cima com o primeiro zero lá de baixo. Aí ficou 1 vezes 45, que deu 45 na linha de cima. E o 10 ficou aqui embaixo. Voltar lá. Acho que tá tranquilo aí, né, Fernanda? Então, na hora de calcular, você... Sim. Pode continuar. Enquanto eu estiver calculando, gente, é assim: 10% de 45 é 10 sobre 100 vezes 45. Se fosse 12% de 45, 12 sobre 100 vezes 45. E assim que funciona. Deu 4,5 lá. Ó, 10% de 45 agora calculado de uma outra maneira. Vocês viram lá uma forma, agora eu vou explicar outra maneira. Tá vendo? Ó, eu peguei o 10% e já transformei numa porcentagem unitária. E já multipliquei logo por 45, que deu 4,5. Tá vendo? Tem que dar o mesmo valor do outro slide lá. Então, 10% de 45 dá 4,5. Eu estou dando 2 caminhos para vocês. Eu sempre dou 2 caminhos, até 3, para o aluno, para ele resolver da melhor forma que ele achar que é mais tranquilo para ele, que é mais fácil. Então, vamos ver um exemplo aqui de como calcular desconto das coisas, dos preços aí, que é o que vocês também vão até trabalhar, né, no seu dia a dia, ou na profissão que vocês forem buscar, se vocês forem trabalhar como operador de caixas, para vocês até entenderem como funciona esses descontos. Daniel comprou uma bicicleta, vamos ver um exemplo aqui, ó. Daniel comprou uma bicicleta que custa R$ 120. Ele pagou à vista e ganhou um desconto de R$ 15. Por isso que eu falei, né, gente? Desconto a gente sempre quer, muito bom, olha lá. Ele vai pagar 15% a menos, não é R$ 15 a menos, é 15% a menos. Então, quanto o Daniel pagou por essa bicicleta? Gente,
Olha um caminho que eu vou mostrar para vocês. 100% é o 120, né? Então, 100% menos 15 é 85. Então, na verdade, ele vai pagar só 80%, só 85% desse valor. Então, o desconto é o que nós chamamos de menos, é o que ele vai pagar a menos. Então, o que eu fiz? 80 dividido por 100 vezes 120. É um caminho. Olha, cortei os zeros aí, você pode fazer isso. Onde apareceu os zerinhos, é como se você estivesse dividindo, que deu 1.020 dividido por 10, que eu também, onde aparecer dessa maneira, você corta, e você encontrou 102. Eu não coloquei o valor aqui, não. Aqui vai dar, né? 102 dividido por 1, 102. Ou seja, era 120, né, gente, que ele ia pagar. Como ele tem um desconto de 15%, aqui já está saindo o valor que ele vai pagar. Ele vai pagar 102 nessa bicicleta. Isso porque você fez o cálculo direto para saber quanto que ele vai pagar. Agora, vamos fazer um outro cálculo, mesmo problema. Só que você vai calcular agora o desconto separado e depois vai subtrair. Então, o problema é o mesmo. Ele comprou a bicicleta por R$ 120 e vai pagar 15%. Então, vamos calcular os 15% aí de 120. Lembra que eu falei? 15 sobre 100 vezes o 20. 15 vezes 120, né, dividido por 100. Por que eu achei 10 aqui, gente? Eu fiz uma simplificação aqui, ó. 120 tem um zerinho, eu cortei com o zerinho do 100. Aí ficou lá em cima 180 dividido por 10. Por quê? Porque o meu 100 aqui, do 15, eu tirei um zero. Por causa do 120 que eu tirei um zero também. Então, o desconto que ele teve foi de R$ 18. Os 15% de 120 dá R$ 18. E se você pegar 120 e diminuir os R$ 18, vai dar os R$ 102 que eu falei lá no outro exemplo. Então, você tem esses dois caminhos. Ou você pega a porcentagem e tira, né? Primeiro e depois vem e subtrai, quando for desconto. Foi isso que nós fizemos aqui. E quando ele for acréscimo, você vai fazer dessa mesma maneira. Você vem, por exemplo, eu falei no exemplo do cartão de crédito. Você vai pagar lá uma boleta de R$ 120. Só que você atrasou lá um tempo, por algum motivo, você vai pagar 15% de juros, de acréscimo. O que você vai fazer? Né? Nesse caso aí, que quando é acréscimo, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, lá falou que é só 15% de juros. Você vem aqui, porque nós não estamos falando em termos de juro em si, nós estamos falando em forma de porcentagem. Você vai pegar 15 centésimo vezes 120, deu 18. O que você ia fazer? Subtrair? Não, você ia pegar os 120 e aumentar os 18. Mas é lógico que numa boleta de cartão de crédito, numa boleta de qualquer empréstimo de financiamento, eles não vão usar um juros com esse cálculo, porque para eles é interessante ou juros compostos ou juros simples para calcular lá nessas questões financeiras. Aqui é para a gente calcular porcentagens simples aqui em cima de produtos, né, com um valor, considerando um valor 100%. Só dei esse exemplo assim, que quando você for pagar, né, vou pagar o meu aluguel e o meu proprietário lá falou que eu atrasei, então atrasou esse mês, ele tem que cobrar 10% a mais, aí você tem que somar esse valor. Então, dentro de porcentagem é só isso mesmo. Se tiver alguma dúvida, eu estou por aqui, porque vocês estão vendo, vou sair um pouco da tela, se alguém precisar de mim aí. Fernanda. Tá tranquilo, professora, pode continuar. Então, eles, nessa parte que não tem nenhum tipo de dúvida, né? Dentro de porcentagem? Isso, dentro de porcentagem está tranquilo. Então, não tem nenhuma dúvida. Porcentagem, gente, vocês vão perceber que lá nos exercícios, então, eu vou até sair da tela aqui, eu encerro os slides por aqui, tá? E vou voltar a conversar com vocês aí um pouquinho para a gente finalizar. Tudo bem aí? Bem, nós então, dentro de porcentagem, não há muito que se preocupar, não.
os cálculos vão ser dentro desse formato aí. Então, eu vou até pedir a vocês, caso tenham alguma dúvida também, pode mandar por mensagem, podem mandar por WhatsApp, como a gente tem feito. E eu vou estar à disposição para tirar essas dúvidas para vocês. Dentro de porcentagem, não vou aprofundar mais do que isso, não, até porque vocês podem observar que os exercícios estão nesse padrão mesmo. Ou é desconto, ou é acréscimo, tá ok? Alguma dúvida? Até o momento, professora, não surgiu nenhuma dúvida, não. Acredito que no decorrer, se surgir mais alguma dúvida, os alunos podem enviar as mensagens para os seus professores tutores, que a gente encaminha para você para solucionar essas dúvidas aí que ainda estiver pendente. Ok. Então, eu vou encerrar, tá, Fernanda? Agradeço a todos que participaram, que entraram com as dúvidas, e torço para que todos tenham uma ótimas avaliações, e a gente também está aqui à disposição se precisar. Agradeço a Fernanda pela mediação, a Silvânia, que também esteve aqui abrindo a aula para a gente, né? O Rafael, que está aqui também de suporte, e obrigada a todos. Boa noite e ótimos estudos para vocês. Espero ter ajudado bastante. Muito obrigada, professora Tiane, muito obrigada. Obrigada aos alunos que participaram. Lembrando que esse webinar estará disponível no sistema lá do AVA, e qualquer dúvida vocês podem solicitar para nós, professores mediadores, ok? Só para fechar. Agradeço a presença de todos. Só para fechar, tá, Fernanda? Se a Luana, caso ela necessite de mais algum esclarecimento, que talvez não tenha ficado, a gente pode pegar aquela questão que ela mencionou, posta para a gente, que a gente manda uma explicação escrita e com áudio para ela, tá bom? Porque pode ser que não tenha clareado bem, né? Não tenha esclarecido. Ok, certinho. Tá bom, muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. A gente já pode